Livro Liderança, de Gustavo Pobel. Capítulo 3. Superando Crenças Limitantes. Página 65. Gideão. Deus fez e ainda fará. Juízes, capítulo 6, versículo de 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que é da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se eles fossem um só homem. A Bíblia conta que Gideão, em vez de malhar o trigo na eira, o fazia no largar, porque estava escondido dos medianitas. No lagar era espremidas uvas ou azeitonas, a fim de separar o líquido. Como a eira é um campo aberto, era mais perigoso. Nesse momento, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão, que o questiona sobre aquela aflição com os medianitas. Gideão, como israelita, já tinha visto e ouvido de seus antepassados sobre os vários feitos de Deus, e ele sabe quem é o Senhor e o seu poder. Gideão não desacreditou que Deus era com ele. Ele reconhecia todos os milagres e as maravilhas e cria que o Senhor podia fazer. Mas diante da situação em que o povo se encontrava, acreditava que os feitos eram de um tempo passado e não para o momento em que vivia. Gideão, como libertador de Deus, foi usado pelo Senhor para livrar o povo num tempo de escassez espiritual, debaixo de um jugo de opressão dos inimigos. Gideão foi um grande líder. Estava à frente de 300 homens que enfrentaram o exército midianita. Historiadores estimam ser aproximadamente 135 mil homens. Quantas vezes nos vemos como Gideão? Ouvimos a proposta do Senhor, mas quando olhamos as circunstâncias e tudo o que Deus já fez no passado, dizemos a Ele a expressão como: há um tempo eu estava no seu momento mais produtivo. Li mais a Bíblia, estava mais envolvido nos projetos do Senhor, estava mais disponível e por isso o Senhor já fez tantas coisas, mas agora não dá mais. Não sinto ser o meu melhor tempo. Ou podemos olhar para grandes homens e mulheres de Deus e pensar: Deus pode ser com eles. Eles estão no tempo certo, mas comigo isso não vai mais acontecer. Em Eclesiastes, capítulo 7, no versículo 10, diz assim: Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Quando nos encontramos assim, temos a palavra de Deus, a resposta certa e o tempo certo. Todas as vezes que a palavra de Deus vem a nós,
Ele atualiza o nosso coração para o tempo em que se chama hoje. Talvez o que o impede de dizer sim à proposta do Senhor é acreditar que você está fora do tempo, que hoje já não é mais impossível. Se você acha que viveu melhor, o melhor dele, saiba que o hoje de Deus é maior do que aquilo que ele já fez. O que Deus já fez ou está fazendo é apenas prenúncio do que ele ainda fará. Hebreus, capítulo 3, versículo de 7 a 15, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na aprovação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o vosso coração, como foi na aprovação. Toda vez que Deus fala ao nosso coração, Ele atualiza nosso tempo ao tempo dele. Deus não tem outro tempo para nós, a não ser o tempo de hoje. Deus não precisa nos encontrar no melhor momento da nossa história, pois se estamos ouvindo hoje, não foi para ontem e não será para amanhã. É hoje que o Senhor conta conosco. Ele continua fazendo tanto por meio da nossa vida hoje. Se estamos com a perspectiva somente no passado ou uma expectativa de futuro, é porque estamos ouvindo pouco e com pouca qualidade a voz do Senhor. A voz de Deus sempre nos atualiza para o tempo chamado hoje. Em Isaías 64, versículo 4, diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará é maior do que o que ele já fez. Deus é uma fonte inesgotável. Ele fez coisas lindas no passado, mas está nos atualizando ao tempo presente. Só podemos acessar o futuro de Deus quando entendemos o hoje. A palavra do Senhor está atualizando o nosso coração para o que Deus tem para a nossa vida hoje.